Alô, alô, oba! Eu cheguei com mais uma história impressionante da meia-noite. Luísa Maura, olha que nome bonito, achei esse nome bonito. Luísa Maura é uma amiga querida, ela disse assim: Paulinho, acabei de completar agora 62 anos de idade. Trabalhei a minha vida inteira como professora de física, não de educação física, mas daquela matéria mais complexa. Dei aula no colegial sobre física, aula de física. Então eu sou uma pessoa muito voltada para a lógica. Você imagina, matemática pura, uma professora de física, que só acreditava realmente no 2 mais 2. Mas a história que eu vou contar hoje veio desmentir tudo que eu pensava. Luísa Maura, minha amiga, tudo preparado, tudo pronto, e eu vou contar a tua história. Antes de eu começá-la, eu queria pedir a você que se tornasse membro aqui do canal. Será uma honra muito grande. Aliás, para ser membro você só paga R$ 6,99 por mês. A partir daí, ô Paulinho, você sabe que eu tenho grande vontade de ser membro? Então, só paga R$ 6,99. E eu sei que apesar de ser um preço simbólico, ainda assim tem gente que pode ter dificuldade. Se for o teu caso, não precisa absolutamente fazê-lo. Mas eu tenho certeza que você que está me ouvindo tem também esse desejo. Se tem, faça como fez a minha querida Tatiana Ramadev. Gente de Deus, a Tatiana é diamante. Você acredita? Há 0 dia, a Tatiana Ramadev, ela entrou aqui no nosso canal para ser diamante. Diamante é o mais, sabe? É o mais entre os membros do canal. Ô, Tatiana Ramadev, como você brilha, meu amor. Como você brilha. Obrigado por tudo, viu? Obrigado você, Tatiana Ramadev, o Davi Pereira da Silva, que é VIP, a Cleide Rodrigues, que é Premium, a Maria Santos, VIP, o Ronaldo Crispim, Premium, e aí vai. Ô, Paulinho, eu quero muito ser membro do seu canal. Mas como é que eu faço? Abaixo desse vídeo, todas as instruções da plataforma YouTube para que você se torne também membro aqui do nosso canal. Correto? E bem ao lado do título eu coloco um telefone. Esse telefone é o WhatsApp, por onde você pode mandar a tua mensagem e até narrar sua história, se for o caso, se você quiser. Manda um recadinho e pode pedir orações para minha querida Dona Elza, lá de Brasília, que continua orando por todos nós. Obrigado, viu? Esse mesmo telefone, que é 011 São Paulo 951336677, esse telefone também é uma chave Pix, por onde você pode auxiliar, apoiar o nosso canal. Ok? Bom, mas isso posto, a professora de física já se aposentou. Agora ela já se aposentou, né, Luísa Maura? Ô, Paulinho, hoje não dou mais aula, não. Sabe o que eu gosto de fazer agora? Eu gosto de fazer pintura em porcelana. E aqui, pintando as minhas porcelanas, e até ministro aula, sabia? Só que eu não cobro. Eu faço hoje por caridade. Então eu, como moro numa comunidade, num bairro assim especial, então eu recebo algumas meninas, alguns rapazes, senhoras que querem aprender pintura em porcelana e eu as ensino e eu os ensino. Oh, que legal, Luísa Maura, você é uma pessoa especial. Ô Luísa, podemos começar a sua história então? Então, olha, você que quer ouvir uma história fantástica, que mudou a concepção da Luísa Maura, ela diz assim: o Paulinho acreditava demais na lógica. Professor de física só entende a lógica. Eu não acreditava nada que fosse fora disso, de jeito nenhum. Mas aconteceu comigo. Então a história da minha querida Luísa Maura acabou de começar. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa,
eu quero contar essa história que muda completamente a minha concepção a respeito da vida, porque até aquela data tudo para mim era lógica. Mas as questões começam a mudar a partir daí. Eu estava dentro do Estrela do Oeste, é um mercado que tem aqui no bairro onde eu vivo, e eu estava lá num sábado exatamente comprando o que faltava para eu preparar o bolo e os docinhos da minha filha, a minha mais velha, Angélica. A Angélica estava completando naquele dia 18 anos. Na verdade, não era exatamente o dia do aniversário dela, ela já tinha feito o aniversário na segunda-feira. Então, era o sábado posterior ao aniversário dela. Eu tinha lutado com dificuldades, porque eu ainda dava aula de física num colégio, era um colégio estadual, mas você sabe que professor no Brasil é muito mal remunerado, né, Paulinho? O meu marido, ele até ganhava bem, meu marido era mestre de obras, mas acontece que há um ano mais ou menos desse aniversário de minha filha, o meu marido, ele acabou sofrendo um acidente doméstico, uma queda, você acredita? Ele estava me ajudando lá em casa e ele resolveu arrumar um armário, e quando ele pegou aquele armário pesado que ele foi descer uma escada para levar o armário até o quintal, onde ele pudesse fazer os concertos, ele tropeçou num degrau e ele teve uma queda feia. Então meu marido, ele ficou afastado do trabalho dele e só dependia única e tão somente do INSS, o que era muito menos do que o salário dele. Então eu, para completar a minha renda, foi quando eu comecei com essa história de pintura em porcelana. Olha, ainda bem que ao longo da vida, eu e meu marido, foi ele quem construiu até, ele fez 2 casinhas germinadas, pequenininhas as casas, 3 cômodos cada uma. E essas 2 casinhas germinadas é que sustentavam realmente a família e nos dava aquele fôlego, né? Para que a gente pudesse mais ou menos manter o nosso padrão. Então eram 2 casinhas germinadas que nós alugávamos. Aluguel pequeno, mas como os inquilinos eram bons, era uma rendinha certa. Senão, as coisas poderiam ter se complicado muito mais ainda. Então veja bem, era aniversário da minha filha. E tanto eu queria fazer uma festa maior, sabe, 18 anos, eu queria fazer uma festa assim, grandiosa, mas nós não tínhamos essa condição financeira. De qualquer maneira, eu não queria que o aniversário da Angélica, minha filha, passasse em branco. Então, nós decidimos fazer uma comemoração. Ela fez o aniversário na segunda, no sábado posterior, uma festinha, mas uma coisa mais íntima. Assim, só mesmo para os próximos, porque nós não permitiríamos que passasse em branco. Aliás, nunca deixamos passar nenhum aniversário em branco da nossa família. Era assim, o que a gente podia fazer, a gente fazia. Uma comemoração pequena, mas fazíamos. Naquela época, essa minha filha, Angélica, ela tinha conhecido um rapaz. E nesse dia do aniversário, a família dele viria conhecer a nossa família. Era exatamente isso que eu estava fazendo lá no Estrela do Oeste, fazendo umas comprinhas para completar, calculando mais ou menos quantos brigadeiros, quantos beijinhos, mais o bolo. Salgadinho a gente tinha encomendado, tinha uma salgadeira que fazia coxinhas maravilhosas, empadinhas. O bolinho de bacalhau que ela fazia, então, ficava uma delícia. Eu estava até comprando tudo. Eu queria servir também alguma coisa assim, um prato quente no final para encerrar, sabe? Eu sou simples, Paulinho, eu sou simples, mas eu sou muito caprichosa. Então eu estava fazendo tudo com esmero, com carinho, com amor. Neste momento lá no Estrela do Oeste, sabe aquele setor de hortifruti do mercado? Estava escolhendo ali alguns alhos, aquelas coisas todas que uma dona de casa não faz. Aí uma senhora, ela veio e falou comigo.
olha, eu gosto dos grandes. E não tá vindo mais. Só tá vindo agora esses alhos pequenos, os dentinhos miúdos, debulhados, né? Eu olhei assim pra ela, porque ela pensava exatamente como eu pensava. Eu também gostava da cabeça grande de alho. Eu gosto daquele dente maior. Mas ultimamente, o alho de todos os mercados, inclusive lá do Extremo do Oeste, tava pequenininho. E ela chegou a falar assim: esses aí pequenininhos demais é uma porcaria. Eu concordei com ela, aquele papo de dona de casa dentro de um supermercado que é tão comum. Eu dei até risada. E falei para ela: ó, além de estar feinho, pequenininho esse dentinho de alho, olha o preço aqui, a senhora viu? Tá caro. E eu ri, dei risada. Ela passava assim a mão espalhando as cabeças de alho, assim, parece que querendo mostrar que eles estavam diminutos. Os alhos até caíram assim pro lado que eu estava. Ela me pareceu assim um pouco revoltada com tudo, aquela senhora, sabe? E depois ela disse: mas como é possível uma coisa dessas? Olha o preço que a senhora me mostrou. Olha o dentinho de alho. Ela estava brava e ela disse mais: eu não gosto de vir no supermercado exatamente por isso. Mas desde que eu tive aquela briga com a minha filha, agora eu sou obrigado a vir sempre no supermercado, embora eu não goste. Eu achei legal a modo como ela falava, a espontaneidade dela, e vi que a senhora era bem falante. E de repente ela quis abrir um pouco mais a respeito da vida dela. E disse: mas a minha filha é uma menina maravilhosa, sabe? Ela é uma menina de ouro. Sempre foi muito amiga, bondosa. Sempre faz o que pode, o que não pode para ajudar as pessoas. Ela mora mais distante daqui. Agora, aquele homem não merece a minha filha. Mas não merece mesmo. Ela é tão bondosa, inteligente, trabalhadora. Aquele homem é tão diferente dela. A senhora me desculpa de eu estar falando assim, mas ele não merece mesmo. A minha filha mereceria coisa muito melhor. A senhora acredita que o safado do meu genro, ele tentou agarrar a minha diarista lá em casa, na minha cozinha? Eu vi, eu peguei na hora, sabe? A minha diarista reclamou comigo, eu falei para minha filha, mas nem assim a minha filha me escutou. A senhora acredita? Falei: filha, ele tentou agarrar a moça que vem fazer a limpeza aqui em casa, a Isabel. A Isabel reclamou comigo e eu vi mais ou menos na hora o que estava acontecendo. Dei detalhes para minha filha, a senhora acredita? Mas nem assim ela me escutou. E exatamente por isso eu acabei brigando com a minha filha. Então eu resolvi falar com o sujeito, né? Resolvi falar com o cara. Aí, quando eu reclamei com ele, que eu tinha visto que ele tivesse um pouco mais de pudor, especialmente na minha casa, ele ficou chateado, disse que eu estava inventando coisas, contou para minha filha e ela virou a cara comigo. Ela parou de falar comigo, a senhora acredita? Por causa de um safado, um sem vergonha. A senhora acredita nisso? Ela se afastou de mim. Eu ligo, eu telefono para ela, mas nem atendê-la me atende mais. Mas sabe, dona, eu estou rezando muito para Deus colocar no coração dela, Deus fazer com que ela veja que o cara que ela está vivendo, o sujeito com o qual ela está vivendo, ele não vale o que come. Era como a minha mãe falava, ele não vale uma pitada de sal. E o sal também tá caro, a senhora viu, né? Pois é, ele não vale uma pitada de sal. Ele não vale nada. Eu sinceramente, eu fiquei assim admirada dela em pouco tempo contar detalhes da vida dela e coisas até muito íntimas. Eu fiquei assim admirada. E eu continuei, sabe? Ao tempo em que eu ouvia aquela senhora, eu continuei escolhendo o que eu estava comprando. O alho, a cebola. Fui colocando tudo naquela sacolinha plástica de mercado, enquanto aquela senhora desabafava. Fiquei morrendo de pena dela, porque eu observei que ela falava aquilo tudo com sentimento. E quando ela falava da filha, que a filha não atendia o telefone, que ela tentava falar com a filha,
e a filha não atendia mais. Puxa, essa hora me tocou tanto o coração. Eu olhei assim para ela e eu vi uma lágrima no canto dos olhos dela. Então eu percebi que ela estava emocionada e eu fiquei também bastante comovida e emocionada. Eu já não tinha mais palavras para dizer para ela. E aí eu ouvi dela: bom, eu vou indo, filha. Fica com Deus, tá? Fica com Deus. Eu moro logo ali na Rua das Hortênsias e o número da minha casa é 117. A senhora entendeu, né? Rua das Hortênsias 117. Passa lá uma hora, manda o porteiro chamar por mim. Como chamar por mim? Eu não falei o meu nome, né? É a dona Anastácia. Eu faço um cafezinho gostoso. Vai lá, passa lá. Sobe lá na minha casa a qualquer hora. O apartamento é 37. Eu sorri pela simpatia dela. Educada demais a senhora. Falante demais. Comunicativa demais. Simpática demais. Meu Deus, ela se abriu realmente comigo. E eu fiquei. Rua das Hortênsias, 117, apartamento 37. Anastácia, né? Anastácia. Fiquei com tudo isso assim na cabeça. Essas coisas que hoje eu estou te contando, foi o que ela falou, assim, em rápidos minutos. Ela chegou me contando essa história, ela foi bastante objetiva no falar, mas em pouquíssimo tempo ela me colocou ao par de tudo isso que havia acontecido com a vida dela. Depois ela ainda disse mais alguma coisa que eu não entendi direito, mas o principal foi isso. E eu vi, quando ela foi se afastando assim pela gôndola do supermercado, e entrou para cá, para a direita, depois sei lá para onde, sumiu dentro do mercado. E eu fiquei com aquela história toda gravada na minha cabeça. Me virei de volta para a banca de alhos, continuei fazendo a minha compra, mas a minha filha, Angélica, a aniversariante, para quem eu estava preparando tudo, ela estava no mercado também. E ela chegou em mim e falou: mãe, por que a senhora estava falando sozinha? Como assim, filha? Eu não estava falando sozinha, eu estava falando com uma senhora muito simpática. A minha filha me olhou assim um tanto ou quanto estranha, mas mudamos de assunto, pegamos as compras todas e aí já era momento de passar pelo caixa. Você sabe como é que é mercado, tem sempre aquela fila. Ela falou: mãe, eu vou correndo pegar um lugar na fila. Então a minha filha, ela saiu assim à frente, a Angélica, pegou o lugar na fila. Foi uma sorte, porque realmente ajudou bastante, porque depois disso veio bastante gente. Chegando em casa, esqueci, porque fui preparar tudo, trabalho de montão, aquele preparo com carinho para a festa, com esmero, com carinho, com capricho. Quando deu mais ou menos às 18 horas, estava tudo prontinho. A casa ficou até muito bem decorada. E à noite chegou todo mundo. E olha que foi uma beleza a festa. Porque a família do rapaz, o Guilherme, o namorado da minha filha, gente boníssima, nossa, uma gente de uma simpatia muito grande. Veio o pai do namorado dela, veio a mãe do namorado e até uma irmã do namorado também. Antes de sair, a mãe do Guilherme, o namorado dela, me falou que num outro sábado eles iriam comemorar o aniversário de casamento deles. E aí nos convidaram. É lógico que fez o convite diretamente a mim, mas extensivo também ao meu marido. Seria preparado lá um jantar na casa deles. Eles iriam completar naquele dia 25 anos de casamento, bodas de prata. E convidou a mim, e convidou meu marido, lógico, a nossa família. E eu agradeci muito. A festa então da minha filha foi num sábado e esse jantar já seria no sábado seguinte. Bem, até que chegou então o sábado em que o Guilherme, o namorado da minha filha,
viria nos buscar. A mim, meu marido, lógico, e a minha filha. E ele, muito gentil, ele veio com um carro grande, uma espécie de uma perua do pai. E facilitou porque meu marido tinha que ir com a cadeira de rodas. Ele não iria apenas com as muletas, não. E naquele carro cabia no porta-malas amplo a cadeira de rodas do meu marido. E ele foi muito gentil, ele ajudou a carregar o meu marido, colocamos no carro, ele guardou a cadeira de rodas no porta-malas, entramos no carro e tudo bem, podemos ir. E ele saiu. Eu não sabia, não fazia ideia de onde ele morava. E a gente foi conversando no percurso, como é natural que as famílias conversem enquanto estão nos carros. E eu, por uma curiosidade, falei para ele quando ele virou naquela Rua das Hortênsias. Quando ele entrou, que eu vi a placa Rua das Hortênsias, lógico, adivinha de que eu lembrei? Lembrei daquela senhora do supermercado que disse-me que morava na Rua das Hortênsias, e me lembrei até do número que ela falou, 117. 117. E lembrei também do apartamento, o apartamento 37. E isso ficou claro na minha cabeça, eu só não me lembrava do nome dela. E aí eu perguntei pro Guilherme, você mora aqui na Rua das Hortênsias? Falou, eu moro logo aqui no comecinho da rua, no número 117. Quando ele falou assim, eu senti um solavanco no coração, porque eu pensei, santo Deus do universo, é muita coincidência. A senhora que foi tão espontânea, que me procurou no supermercado, que conversou comigo, disse-me que morava na Rua das Hortênsias, 117, e o apartamento era 37. Eu respondi pro Guilherme, o namorado da minha filha, assim meio que assustado. É Rua das Hortênsias? Mas fiquei quieta, fiquei na minha. 117? Sim. E aí ele chegou no apartamento, ele entrou na garagem, óbvio, porque o prédio pertencia a eles, ele entrou na garagem com a perua, lá ele descarrega a cadeira de rodas do meu marido, colocou meu marido na cadeira de rodas, fomos pro elevador e ele apertou o terceiro andar do elevador. E de novo meu coração teve um solavanco. E aí nós entramos no apartamento. O apartamento de número 37. Parecia para mim que eu estava dentro de um sonho. Falei, não é possível. Aquela senhora que se encontrou comigo no supermercado, que fez aquele desabafo comigo no supermercado, ela mora na Rua das Hortênsias 117, apartamento 37. Eu sei lá, eu senti algo diferente ali. Sabe quando você fica assim ansiosa e começa a olhar para tudo que é canto? Olha, a recepção foi simplesmente espetacular. A mãe do Guilherme, o pai do Guilherme, super receptivos às nossas pessoas. Ele também, o Guilherme, ele era um sujeito expansivo, bacana, cortês, o namorado da minha filha. A minha filha se sentia em casa e o tratamento foi tão bom que nós nos sentimos em casa também. No apartamento ao todo, tínhamos pelo menos umas 20 ou um pouquinho mais de pessoas. Umas 22 pessoas pelo menos no apartamento. Era para comemorar os 25 anos de casamento daquele casal. Mas havia em mim um certo sentimento de urgência. Será, meu Deus do céu, será que eu tive alguma, sei lá, visagem? Não é possível, eu estou na Rua das Hortênsias 117,
Apartamento 37, foi aquela mulher me falou como é que era o nome dela. Sabe quando você atende pessoas, conversa com as pessoas, cumprimenta as pessoas, come também um pouquinho, é um outro que te apresenta, é um outro que chega, e eu também tinha que dar atenção pro meu marido ali sentado na cadeira de rodas. Olha, foi uma recepção muito calorosa, muito carinhosa por parte de todos. Sentamos no sofá, ali nos serviram algumas entradas. Eu estava feliz, mas o sentimento de ansiedade ainda me consumia. O Guilherme parecia ser um bom garoto. E nós aprovamos. Eu e o meu marido aprovamos aquela família com a qual estava agora se relacionando com a nossa família, porque a minha filha começou a namorar o Guilherme. Só que, de repente, do sofá onde eu estava tinha um aparador na sala. E sobre o aparador da sala havia um porta-retratos. Em cima do aparador, objetos menores, mas o porta-retratos era grande. E naquela fotografia maior, uma fotografia até de um tamanho bom, de repente eu olho e naquele sorriso gigante, simpático, no que eu olhei eu vi a senhora do supermercado. Santo Deus, Santo Deus, é ela. Eu não tô ficando louca. É ela. A mãe do Guilherme, ela me olhou assim, porque eu fiquei estupefata. Eu até me levantei do sofá. Eu estava sentada, eu me levantei e dei uns 2 passos para frente, me aproximando da fotografia que eu queria ver. Eu olhei a foto, era ela. Era a mulher que esteve comigo no supermercado. A mãe do Guilherme me olhou e foi até onde eu estava também surpresa. E ela disse assim: senhora Luísa Maura, perdão, algum problema, alguma questão? Não, desculpa, mas dona Júlia, essa foto aqui, a foto que está sobre o aparador, é a senhora sua mãe? E ela respondeu: sim, é a minha mãe, sim. A dona Anastácia, disse ela. Quando ela falou dona Anastácia, lógico, era a dona Anastácia, a senhora com a qual eu me encontrei no supermercado, lá no Estrela do Oeste. Eu falei isso mesmo, a dona Anastácia. A dona Anastácia, e ela vem pra festa? Ela tá aqui? Onde ela está? Mas a senhora conheceu a minha mãe? Me perguntou ela. Eu conheço, mas onde ela está? Eu vi que a senhora Dona Júlia olhou para mim assim, assustada. A senhora conhece a minha mãe? Mas de onde que a senhora conhece a minha mãe? Eu falei para ela, foi agora, uma semana. Faz uma semana que eu a encontrei no supermercado lá perto de casa, no Estrela do Oeste. Inclusive, ela me convidou para tomar um café, até sem saber, na verdade, quem eu era. Eu considerei a sua mãe uma simpatia, um amor de pessoa. Nessa hora, a senhora Dona Júlia, a mãe do Guilherme, ela deu um riso assim, sem jeito. E depois ela engoliu aquele riso, ou aquele sorriso. E ela disse, desculpa, mas... Dona Luísa Maura, a senhora está confundindo. A senhora está confundindo. A minha mãe, ela já é falecida. E eu não tinha observado,
o namorado da minha filha, o Guilherme, estava próximo. Ele disse: é verdade, Dona Luísa Maura, minha avó, ela já faleceu há uns 5 anos. Disse o rapaz, segurando até os ombros da mãe dele, que ficou abatida com a minha reação. Naquela hora eu gelei. E quando eu olhei assim para um lado, eu vi o Roberto, o marido da Júlia, o pai do meu futuro genro, que me encarava sem entender absolutamente nada. E eu na hora não pude segurar a raiva que eu senti daquele homem. Fiquei confusa com o que dissera a senhora Dona Anastácia para mim lá no supermercado. Olha, confusa eu ficaria naquele dia e os dias todos que iriam suceder aquele. Porque afinal de contas eu havia conversado com quem? Com o espírito, com uma alma? Eu não acreditava nisso. Até ali eu era professora de física e eu não considerava isso possível. Se fosse aquela mulher, ela queria que eu desse então um recado para a filha dela. Será que é isso? Aquele homem ali, aquele senhor que eu estava conhecendo, aliás, eu conhecia fazia uma semana. Aquele senhor, o marido dela, o Roberto, então ele era um traste. O que eu deveria fazer a partir dali? Eu pensava nisso tudo. E o restante da festa, daquele dia, eu me sentei e fiquei assim na minha. Só que por dentro eu gritava: será que era mesmo possível que aquela senhora tivesse aparecido para mim? Será que o recado que ela me havia dado tinha alguma lógica? Mas afinal de contas, como é que eu ia esclarecer aquilo? Como é que eu ia colocar aquilo em pratos limpos? Pelo que eu entendi, eu acho que ela queria a filha longe daquele homem. Por isso ela não tinha descansado ainda. Entendi certo? E eu ficava pensando. Só que na hora de cantar os parabéns, e eu vi a alegria daquele casal, sabe? Eles sendo cumprimentados, 25 anos de um casamento feliz. Eu fiquei ainda mais confusa. Vendo a felicidade deles, a alegria em todo mundo cumprimentando o Roberto, cumprimentando a Júlia, eu entendi que não. O Roberto não era o traste que aquela senhora Dona Anastácia havia falado para mim no supermercado. Mas tem aquele momento em que todo mundo da festa começou a gritar pedindo um discurso. Discurso do Roberto, discurso da Júlia. E eu me lembro que a Júlia, no momento do seu discurso, quando ela foi falar da mãe, ela se emocionou muito ao tocar no nome da mãe. Ela soluçava a falar o quanto que ela queria que a mãe estivesse ali e visse como ela estava. Eu não sei, me senti culpada porque talvez eu tenha causado aquela emoção mostrando a foto e dado tanta ênfase ao encontro da foto da Dona Anastácia. Naquele momento eu entendi o meu papel naquilo tudo. Eu tinha um perdão para entregar para aquela filha que tanto se culpava. Então eu esperei que todo mundo fosse embora, esperei a casa esvaziar e eu fui falar então com a Júlia. Lembro que o que eu falei foi mais ou menos assim: Júlia, olha, eu sou católica, sempre fui uma católica mais ou menos praticante, pelo menos aquela que ia à missa a cada 3 semanas. E eu nunca vi absolutamente nada de anormal na minha vida. Para você entender, até hoje eu dou aula de física, então eu sou uma professora ligada aos números. A minha religião me diz que quando nós morremos, nós adormecemos até a chegada do julgamento final. É o que eu aprendi no catolicismo. Só que sábado passado, quando eu estava preparando uma festinha que você inclusive participou dela, o aniversário da minha filha, o aniversário da Angélica, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei como te explicar. Mas eu estava num supermercado perto de casa chamado Estrela do Oeste. E eu estive
com a sua mãe. Quando eu falei assim, ela continuou com os olhos bem abertos, arregalados até. Aquela senhora da foto ali, que eu te mostrei, foi por isso que me chamou tanta atenção a foto dela. Ela conversou comigo lá no Estrela do Oeste. Olha, eu não preciso de mentira e você vai ter que acreditar em mim. Eu me lembro que nessa hora minha filha estava por perto, o Guilherme, o namorado dela também, meu marido na cadeira de rodas. O marido dela havia saído, o que facilitou o contato. Nessa hora ela me olhava assim, como uma pessoa educada que é, mas a minha família inteira me julgando. Eu olhei para Angélica, minha filha, olhei para o meu marido e eu tinha certeza que eles queriam que eu ficasse calada, que eu me calasse. Mas eu não ia parar mais, até porque a Júlia estava atenta e me ouvindo. E ela me perguntou: eu acredito sim. Dona Luísa Laura, e o que vocês conversaram? Ela me perguntou, me olhando agora com mais naturalidade. E eu falei para ela: conversamos sobre os alhos. Os alhos. A senhora, por favor, não ria. Ela veio reclamar para mim do tamanho das cabeças de alho, dos dentinhos miúdos dos alhos. Nessa hora, por incrível que pareça, a senhora Júlia franziu a testa e eu expliquei que ela reclamava sobre o tamanho dos dentes de alho. Ela riu, sorriu e depois de um minuto de silêncio, ela falou para mim: é verdade. Olha, eu estou até chorando, porque a senhora tem toda a razão. Era o que a minha mãe mais reclamava, era o tamanho dos dentes de alho. Isso que a senhora está me falando apenas confirma para mim que o contato de vocês foi real, foi verdadeiro, porque era disso que a minha mãe sempre falava comigo. Dizia que era ruim para descascar, ficava difícil para descascar, ela reclamava muito, muito, muito. Não só para mim, mas para os meus demais irmãos também. Meu marido me olhava sem entender absolutamente nada, porque eu não tinha contado para ele. A minha filha também me olhava tipo: mãe, o que você está falando, né? O Guilherme, o namorado dela, ele até se comoveu com as lágrimas da sua mãe. E ela, a Júlia, continuou falando. Então, dona Luísa Maura, minha mãe infartou. Infartou e eu não estava aqui no momento que ela teve, sabe? O infarte. E vou ser sincera para a senhora, isso me dói muito, porque quando a minha mãe teve infarte eu nem estava conversando com ela. A senhora acredita? Eu nem estava conversando com a minha mãe. Já tinha um tempo que eu tinha deixado de conversar com ela. Para ser precisa, eu fiquei sem conversar com a minha mãe durante 6 anos. Tudo porque, nesse instante, ela parou de falar e eu completei a frase para ela. Eu sei por quê. Eu sei por quê, Júlia. Porque ela te alertou sobre um determinado homem, não foi? Ela me olhou mais assustada ainda. É que ela queria o seu bem. Ela só queria o seu bem, eu respondi. E nesse instante, o Guilherme, ele saiu do lugar onde ele estava com a minha filha, veio abraçar a sua mãe, e eu completei dizendo que ela tinha sentido sim muito a falta da Júlia. Falou que ela ligava para você e você não a atendia. Isso de fato aconteceu. A senhora tem razão. Isso de fato aconteceu. Ela disse que ainda sente a sua falta todos os dias. Quando eu falei assim, a dona Júlia disse: meu Deus do céu, dona Luísa Maura, meu Deus do céu, o que eu posso fazer para reparar tudo isso? E me lembro que ela desmoronou. Eu fiquei quieta. Ainda me olhava com reprovação a minha filha, olhava com reprovação meu marido. E ela, a dona Júlia, continuou: eu também sinto muito a falta dela. Eu não sei o que fazer.
Eu não sei o que eu vou fazer, dona Luísa Maura. Ficou todo mundo olhando para mim, esperando uma resposta. Só que eu também não sabia o que dizer. Aquilo nunca antes me havia acontecido. E nem nunca mais voltou a se repetir. Então eu disse o que veio à minha mente. Se a senhora quiser, eu posso ajudá-la. Eu nada entendo dessas coisas. Mas acho que a senhora precisa procurar uns espíritas, um centro espíritas. Eles vão poder te orientar melhor. Nós nos abraçamos e naquele dia entendemos que a nossa amizade seria forte dali para frente. Naquela noite, quando saímos da casa, estranhamente a minha ansiedade havia passado. Quando chegamos em casa, o meu marido, já devidamente acomodado em nossa cama, olhou para mim e perguntou: Luísa Maura, que papo é esse? Você falou com fantasma? Você não tem medo disso, não? E se ela ficar te perturbando agora? O meu marido estava apavorado. E eu olhei para ele e disse com uma convicção de quem entendia. Respondi para ele: Não vai não, meu velho. Ela não vai me perturbar, não. Eu acho que a dona Anastácia nunca mais vai me aparecer. Porque ela sabe que eu tenho medo. Só o fez porque eu nem sabia que ela não estava mais nesse plano. E eu não sinto medo dela. Não senti medo dela e não sinto agora. Só achei tudo muito estranho, porque eu nunca lidei com isso. Mas medo, realmente eu nunca senti. Dali para frente, eu saí com a senhora Dona Júlia. Ela acabou fazendo o que eu sugeri e foi buscar uma ajuda. E eu, inclusive, fui com ela nesse dia. Lá no centro espírita nos informaram que a senhora mãe dela, Dona Anastácia, não tinha ainda consciência do seu desencarne, que é assim que os espíritas tratam a morte. Então ela teve que voltar, a senhora Dona Júlia, em algumas sessões, para ajudar a mãe a fazer a passagem. De acordo com as pessoas lá do centro, isso funcionou. E de fato, creio eu que realmente funcionou, porque nunca mais aconteceu nenhum episódio desses comigo. Eu só sei que a senhora Dona Júlia é extremamente grata pelo que eu fiz. Falou, inclusive, que eu ajudei-a a sair de uma depressão. Quando naquela noite eu abordei coisas da sua mãe, ela teve a oportunidade de fazer esse desabafo. Ela pensava que a mãe havia partido com ódio dela, e não com tanto amor no coração. Com respeito ao marido dela, isso é uma coisa muito particular, mas eu sei que muita gente vai perguntar. O episódio naturalmente houve. Segundo ainda a Dona Júlia, a moça que trabalhava na casa da mãe dela, da Dona Anastácia, naquele momento, não era uma moça confiável. Então ela suspeitava de que a moça tivesse realmente inventado aquilo sobre o seu marido, porque durante os 25 anos do casamento, ele jamais teve qualquer conduta que o desaprovasse enquanto marido. Então ela acreditou que realmente a diarista da senhora Anastácia inventou a história. Só que a dona Anastácia acreditou piamente na moça. Ainda mais que quando ela entrou na cozinha, os dois estavam juntos e houve um movimento mais brusco por algum motivo ou outro. Eles seguiram juntos, continuaram juntos. E ainda como informação, deu certo o namoro da minha filha com o Guilherme. Tanto que se casaram e até já me deram 2 netos de presente. Não sei explicar ao certo porque tudo isso aconteceu. Eu só sei que tudo foi real, verdadeiro. Não consigo explicar direito. Eu não sei como cheguei a fazer tudo isso. Mas às vezes eu fico pensando que se eu tocasse aquela mulher, eu seria capaz até de sentir a musculatura dela, a pele dela, porque ela era tão real na minha frente.
Ela passou por mim como um ser humano qualquer. Empurrou o alho para o meu lado. Ela mexeu no alho com as suas mãozinhas delicadas e pequenas. Então, às vezes eu me pergunto, como assim? A dona Anastácia era só um espírito. Mas era. Acreditem. Acreditem, porque eu também custei acreditar. Essa foi, sabe, a experiência que eu tive, que eu vivi. E uma experiência que fugia completamente do que eu tinha estudado até ali. Porque eu era uma professora de física, mas que viveu uma experiência sobrenatural. Desde então, eu senti que eu melhorei como pessoa. Foi impressionante. Melhorei mesmo enquanto pessoa. E olha, acredita que uma vez eu fiz uma oração e eu estava fazendo uma oração e na hora da oração escutei a cadeira de rodas do meu marido fazer um movimento. E eu conversei assim na oração: Dona Anastácia, eu tenho certeza que o seu espírito é um espírito de luz. Se a senhora puder, ajuda sim o meu marido na recuperação. Ele tem feito a fisioterapia. Queria tanto que ele voltasse a andar. E vocês acreditam que depois dessa oração, coisa de 4 meses depois, meu marido voltou a andar, inicialmente com a ajuda das bengalas e depois sozinho. Ele só tem uma diferença de altura de uma perna para outra, então ele manca um pouco, mas vida normal. Gente, isso tudo me deixou muito impressionada e fez mudar a minha concepção com respeito à lógica dessa vida. Por uma questão de fé, eu acabei concluindo que lógica e vida, olha, nada a ver. Do ponto de vista científico, não há como eu explicar o que me aconteceu. Mas do ponto de vista da fé, sim. Essa era a história que eu tinha para contar. E eu espero merecer, por parte de vocês, muitos comentários a partir de agora.